Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Tenho certeza que esse programa hoje vai falar muito ao seu coração. Aqui nós trazemos histórias reais de pessoas que passaram por coisas muito profundas e tiveram sua vida, sua história transformada por Cristo. Então aproveita para seguir esse canal e também para mandar para o máximo de pessoas possíveis, que eu tenho certeza que pessoas vão se conectar com essas histórias que passam aqui. Hoje eu estou muito feliz em receber esse casal tão querido, Fernanda e o Anderson. Eles fazem parte da nossa igreja, são uma bênção e hoje vão contar um pouquinho da sua história, né? Então sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Amém, graça e paz, nossa pastora linda, a gente está muito feliz, viu? De você ter convidado a gente poder contar um pouquinho da nossa história, que Deus fez e vem fazendo. Amém. Graça e paz aos irmãos, é um prazer estar hoje aqui para contar um pouquinho do que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Amém, glória a Deus, sejam bem-vindos. Eu vou começar com a pergunta mais importante desse programa, né? O que eu pergunto para todo mundo. Quem era o Anderson? Quem era a Fernanda antes de Jesus? Vamos começar, né? Fica à vontade. Vamos lá. A Fernanda era uma adolescente, uma moça católica, criada católica da igreja, onde fez primeira comunhão, onde fez todos os procedimentos que tem na igreja católica, né? Mas nunca, assim, de frequentar, acreditar, dessa forma, não. Aquelas católicas não praticantes. E a Fernanda sempre, assim, nunca foi de usar drogas, mas roubar, nada dessas coisas, mas assim, sempre se envolvia com pessoas que fazia, que gostava do lado ruim da coisa. E eu com 17 anos saí da minha casa para morar com um rapaz. Muito jovem mesmo, estudando. E eu fui morar com esse rapaz fazia coisas erradas e tive uma filha com ele, né? Minha primeira filha, filha dele, uma bênção. Só que Deus já tinha um plano na minha vida, né? Não queria eu nessa vida, ele queria me resgatar. Mas eu não ouvia ninguém, não ouvia nenhum recado que me mandava, não ouvia nada. Eu queria viver aquilo, também eu queria viver aquilo. E a forma que Deus encontrou de me guardar, de me separar, foi me colocando dentro de uma cadeia. Eu fui presa, acusada por tráfico de drogas, com 3 quilos de cocaína. Eu tinha 22, 23 anos na época, né? Uma moça, né? E eu pedi a morte, mas eu não pedia para ir para aquele lugar, né? Mas você estava traficando nessa época? Não, eu não traficava. Quem traficava era ele. Certo. Porém, eu era esposa dele. Mas assim, tanto é que ele nem me colocava para acompanhar nada. Nesse dia eu fui dentro de um carro que não era para mim estar. Tá? Mas eu estava junto, mas não era eu que traficava. Tanto é que eu sempre trabalhei fora, sempre fui trabalhar, mas eu sabia, tá? Eu sabia, na verdade era. E eu fui para dentro de uma cadeia. Mas eu estava bem tranquila, porque como eu estava vivendo nesse mundo, eu via quantas vezes ele tinha dinheiro, ele tinha advogados bons, nada acontecia. Eu fiquei mais tranquila. Eu falei, não, comigo não vai acontecer nada, imagina, não tenho culpa de nada. O rapaz estava dirigindo o carro, a culpa vai ser dele, não minha, né? Mas quando Deus, não tem jeito, quando Deus quer, né, dessa forma, né? Mas fui. Aí eu sei que naquele momento tudo virou de ponta cabeça. Ele ficou falido, não tinha mais advogado bom, não tinha nada que me tirasse dali. Fui parar com o advogado da Justiça Pública mesmo, defensor público. E nisso foi passando aquele tempo, né, que são os meses de ficar aguardando lá. Mas antes disso, o que acontece? Eu achava aquele lugar, falava, se existe um lugar chamado inferno, esse lugar é a cadeia, né? E na hora que eu entrei, eu pedi a morte. Que você vê aquela, você fala, meu Deus do céu, que você imagina, né? Aí, a primeira noite que eu tava lá, eu vi se formou uma roda de oração e de louvor. Já na primeira noite? Na primeira noite. E aquilo já tava sensível, tudo, né? E aquilo ali já veio até aquele louvor que eu falo, Deus falou comigo naquele louvor. E por você, Deus estremece terra, quebra as cadeias. Aí aquilo entrou no meu coração, nunca tinha ouvido louvor, nada disso, né? Eu falei, nossa, ali eu senti algo diferente. Aos finais de semana, e o pessoal da capelania, isso é muito importante para esses lugares, então assim, eu dou muito valor, tanto que até eu fiz capelania também, eu dou muito valor, porque como ajuda as pessoas nesse lugar, como elas são usadas, as pessoas.
E nisso o tempo foi passando. A hora que eu me vi, Deus, ali eu tava bem entregue mesmo, bem entregue, como eu nunca tive na minha vida. Ali eu fiquei mesmo, face a face com Deus mesmo, sabe? Como eu busquei, como eu ajoelhei, como eu fiquei mesmo, sabe? E eu fui para minhas audiências, ninguém acreditava na minha liberdade, porque estava muito puxado mesmo, sabe? Você via pessoas ficando presas por causa de um roubo de Danone, sabe? 2 anos de cadeia. Então eu falei, meu Deus do céu. E só que Deus já tinha que trabalhar, acho que ele já viu ali, fez o mover dele, ele viu como estava meu coração. E como eu já te entrego, acho que era o, como pode dizer? Era um tempo que você foi separado. Exato. Para encontrá-lo. Exatamente. E nisso Deus trabalhou, eu saí de uma forma que ninguém acreditou. Você ficou quanto tempo preso? 3 meses. 3 meses. 103 dias. Exato, 103 dias. Eu fiquei presa. E Deus trabalhou de uma forma que, assim, ninguém acreditou. Eu saí de uma liberdade provisória. Tanto que quando eu saí com essa liberdade provisória, eu voltei para a cadeia, o pessoal falava para minhas meninas, nossa, esse seu advogado é bom. Mal eu tinha advogado. Eu falei, meu advogado é o melhor, mesmo Jesus Cristo, sabe? Eu falei, daí eu ajoelhei, saí. E nisso que eu saí de liberdade provisória, passou uma semana, 2, eu tinha que vir no fórum da Barra Funda, né? A hora que eu cheguei no fórum, era outro juiz. O juiz falou, o que você está fazendo solta? Porque não cabia essa liberdade provisória num crime de honra, porque era o tráfico de drogas, por formação de quadrilha, porque envolveu muitas pessoas, sabe? O negócio estava bem feio mesmo, sabe? Sair reportagem. Então, assim, tudo para mim não sair, tudo. Era só Deus mesmo que me tiraria daquele lugar. Enfim, graças a Deus foi provado que eu estava inocente e tudo, mas assim, eu tive que passar por lá para me conhecer Deus. E nisso foi falado lá, né? Minha irmã foi usada para falar que Deus estava mudando a minha história ali, tinha muito para fazer na minha vida e que eu não ia ficar com esse rapaz, que Deus estava colocando um homem de Deus na minha vida, né? E nisso foi que eu saí, praticamente fiquei mais um mês e pouco, que não teve mais relacionamento mesmo, sabe? Eu fiquei temente mesmo, todas as coisas aconteceram, minha cabeça mudou, tudo mudou, e eu me separei. Isso que eu me separei, daí logo depois eu conheci o Anderson. Glória a Deus. Aleluia! Chegou! Aí ele chegou. E aí me conta a sua história. O Anderson é a oposição da Fernanda, né? O Anderson, o menino que cresceu num berço evangélico, mãe evangélica na época, meus avós também eram, então crescia ali aquela criança que desde pequenininho, e até eu me lembro, minha mãe conta essa história, que geralmente o católico vai lá e batiza o filho na igreja. E eu fui aquele que foi o apresentado ao Senhor. Então eu entendo que tem aquela palavra que fala assim, que desde a tua formação Deus já sabia o que você ia se tornar. E eu cresci com essa promessa de algo grandioso sobre a minha vida. E o tempo se passou, tive a oportunidade de viver todo aquele processo da igreja, você participar do grupinho lá das crianças, depois você vai por dos jovens. Quando eu estava atingindo a maturidade, a mocidade, eu acho que eu era o jovem mais novo que entrou para a mocidade na época. Aí foi quando aconteceu que eu comecei a me esfriar do que eu vivia na igreja, e meu olho começou a olhar o mundo, né? O que os meus amigos faziam, as festinhas que eles iam, os lugares que eles frequentavam, e eu era muito disciplinado, né? Todo aquele fim de semana, aquela rotina, igreja, e eu comecei a me desviar aos poucos. Quando eu achei que quando meu pai não tinha mais aquele poder de poder mais me levar, e quantas vezes acontece isso na vida do jovem, né? Até um tempo você consegue disciplinar teu filho, mas chega um tempo que ele acha que ele é homem, que ele não necessita mais dos cuidados do pai, porque ele já sabe se cuidar. E eu fui me cuidar da minha forma. Só que foi a pior coisa que se aconteceu na minha vida. Eu vivi uma vida no mundo que me comprometeu muito. Hoje, quando eu lembro do meu passado, às vezes causa emoção, porque foi muitas coisas vividas no mundo ali, do aprendizado. E aí eu comecei, né? Comecei a beber, comecei a fumar. E aí, com o tempo, a bebida e o cigarro já não era só bebida e cigarro, começou a vir as drogas. E aí
foi maconha, cocaína, até o ponto de chegar ao crack. Então eu fui um usuário assim frenético, e eu era uma pessoa frenética nessa questão de droga, porque assim, eu usava droga até o limite que essa droga me saciava, mas eu era uma pessoa insaciável para o usuário de droga. E o tempo foi se passando, aí aos meus 22 anos conheci a Fê, trabalhava num lugar e ela começou a frequentar esse lugar que eu trabalhava no pet shop na época, ela comprou um cachorro e começou a frequentar a loja ali. A Fê tinha quantos anos nessa época? Também mesmo idade? Eu sou 6 anos mais velha que ela. Tá. Eu tinha 20, já 27. E o engraçado é que essa loja que eu trabalhava era amiga dela que era a dona. Então, quando a mulher acabou comprando esse pet shop, eu acabei indo junto. Comprou com ele junto. O funcionário foi junto, então ficou mais próximo dela. Ela podia ir a hora que ela queria. Então, e aí foi indo. Nosso relacionamento, foi conhecendo. Nada pra dar certo. Eu morava aqui no centro da Pompeia e morava em Franco da Rocha. Eu nunca nem Totalmente conhecia, não sabia nem onde era isso, sabe? Uma pessoa totalmente diferente de Minha mim. vida, Os amigos, tudo totalmente diferente. A vida dela não tinha nada a ver com a minha. Né? É. Tinha uma vida, ela tinha outra. Minha vida era muito simples. A dela era uma vida mais Elitizada. sofisticada. E o tempo foi se passando, e a gente foi ficando junto. Mas Grávida da Manuela. aí ficou grávida da minha filha, a Manuela. Ela já tinha a filhinha dela, a Carol. Quando eu fui morar com ela, a Carol tinha 6 anos. Então, e eu tinha um modelo de mulher para mim poder viver com ela. Eu falei assim, ó, o dia que eu vou casar com uma pessoa, morar com uma pessoa, eu quero uma mulher sem filho. E ela já veio com um pacotinho. Que você se apaixonou. E aí foi indo, o tempo foi passando, a gente foi se envolvendo, quando viu, a gente estava muito envolvido. E aí eu decidi morar com ela. E esse tempo de morar com ela foi um tempo que foi muito bom. A gente tinha ali um convívio, foi a minha primeira pessoa de dividir um lar, uma casa, uma responsabilidade de ser um pai, porque aí já veio minha filha, já tinha a filhinha dela. E aí foi onde que eu fui começando a ver a responsabilidade de ser um pai de família. Então não podia mais viver aquela minha vida que eu vivia, de sair, não avisar o horário que ia voltar. Então não era mais regrado. Ela tinha a cobrança, tinha a minha responsabilidade de pai daquela. Tinha uma filha, tinha que ser o exemplo dessa casa. Sim. Porque assim, independente... Teve uma época que meu pai não era cristão, mas assim, meu pai, eu nunca tive o exemplo dentro da minha casa do meu pai colocar uma garrafa de bebida ou de eu ver meu pai fumando um cigarro. Nunca, meu pai nunca trouxe isso para dentro do meu lar. Então isso era uma coisa que eu trazia essa essência dentro de mim. Que a palavra fala, né? Ensina os caminhos que seu filho deve andar, para que amanhã ou depois ele não se desvie. Na verdade, todo o ensinamento dessa infância para essa criança é o que ela vai se tornar quando ela se tornar um adulto. Porque por mais errado que esse adulto vai se envolver, isso tem um peso dentro de você. Na verdade, foi formada uma base, né? E o Espírito Santo firma isso dentro da criança. Moral da história, por mais que faça besteira, sempre vai ter aquela voz. Que você está fazendo isso? E eu não entendi essa questão da voz. Até uma vez eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, o que é esse negócio? A senhora fala com o Espírito Santo, fala com a senhora ali. Às vezes eu tava mentindo para ela escutar assim, tá mentindo. E ela Mulher fala, de não é isso que oração. aconteceu. E ela escutava, mas no fundo eu queria contar uma história, mas o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. Ele sabia onde eu estava andando, com quem eu estava caminhando. Então ela me repreendia nessa questão. E eu tinha esse respeito dentro do meu lar, por mais que na época que eu morava com a minha mãe, que eu fazia essas coisas erradas, eu tinha uma dupla personalidade. Dentro de casa eu era o Anderson, um filho... que honrava a pai e a mãe, que não trazia essas coisas ilícitas para dentro da minha casa, mas fora da minha casa eu era o bomba, o mano da rua, o cara que era o descolado, que estava sempre com os amigos. Então eu vivia essa dupla personalidade, essa confusão sobre a minha vida. Em casa uma pessoa e fora de casa outra. Mas voltando à história do casamento, voltei e conheci a Fê. Cheguei num lar,
que as pessoas eram católicas. Eu nunca tive convívio de ir para uma igreja católica, entender como funcionava um catolicismo. Sim. Mas eu via que eles tinham uma crença assim muito forte. A mãe dela era aquela de frequentar a missa, de... Falei, pô, De passar em frente à igreja e fazer o sinal da cruz. meu caminho andar, pelo menos ela não tem uma outra religião que eu não conheço. Até um católico ainda tá. Dá pra É um cristão, né? É um cristão. E o tempo foi se passando, só que essa questão minha com vícios e drogas teve um peso sobre a vida conjugal entre nós dois. Então, tipo assim, ela quando me conheceu e quando a gente não tinha responsabilidade, a gente saía, bebia junto, eu fazia as coisas, por mais que ela não usava, mas ela convivia. Mas aí depois vem filhos, vem responsabilidade, e um pai não pode ser o tempo inteiro irresponsável de estar o tempo inteiro fumando, usando, se drogando. O tempo se passou e aquilo foi trazendo um peso para minha vida. Principalmente por eu ser um conhecedor da palavra de Deus. Tá? E a palavra de Deus fala, né? Conheceis a verdade, ela vos libertará. Que verdade que eu estava vivendo? Porque por mais que eu queria viver essa vida no mundo, faltava algo na minha vida, faltava a presença, faltava eu sentir essa paz. Porque muitas vezes eu estava no bar, a gente ali bebendo, fazendo coisas juntos, mas quando eu chegava em casa, eu sentia um vazio. Ou então eu deitava na minha cama e por eu estar sob efeito de droga, o sono não vinha. Então eu ficava escutando aquele TikTok do relógio a noite inteira, enquanto eu olhava para as pessoas, estava todo mundo com aquele sono sereno, tranquilo, e eu sendo atormentado por algo errado que eu tinha feito. E aquilo levou um tempo para mim poder começar a se voltar para os caminhos de Deus, entender que eu precisava dessa vida. Essa vida foi só por um tempo, eu precisava mudar. E o tempo foi se passando e eu tinha um negócio que eu na época eu morava na Pompeia e tinha uma igrejinha que eu passava toda vez em frente no ônibus. E quando eu passava assim, que eu via aquela frase assim, Assembleia de Deus, e a igreja era engraçado, que era o prédio em cima, e a igreja era quase no porão desse prédio, então a placa, você quase não enxergava. E aí, quando eu passei, que eu vi aquele nome assim, Assembleia de Deus, esse dia foi uma noite que eu passei ali sob efeito de droga, e eu usei muita droga essa noite. E eu tava muito atormentado. E eu lembro até hoje que ela chegou e ela falou assim, não, ela me viu, eu prostrado na minha cama, orando a Deus, mesmo drogado, pedindo para Deus, Deus, me tira dessa vida. E ela olhava assim e falou, você não tem vergonha na sua cara, né? Enche a cara de droga e agora fica aí orando a Deus, pedindo... Que ela não entendia a questão, o que estava passando por dentro de mim. E aí esse dia que eu fiz essa oração, foi o dia que eu passei, que eu enxerguei aquela plaquinha da igreja assim, e aí aquele negócio queimou dentro de mim. Eu falei, hoje, quando eu voltar do meu trabalho, eu vou nessa igreja. E eu trabalhei aquele dia e aquele negócio ecoava na minha cabeça, queimando dentro do meu coração. Hoje eu vou na igreja, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou na igreja. E quando eu volto, que eu desço naquele ponto, eu vim andando ali, eu lembro que eu descia no metrô da Madalena ali, eu fui andando. Falei, não, a igreja é por ali, é por ali. E quando eu cheguei naquele ponto, eu olhei a igreja com a porta fechada. Aí me veio uma tristeza dentro de mim, porque... nossa, eu nunca vou. E o dia que eu quero entrar para dentro dessa igreja para ouvir a palavra de Deus, para poder sentir a presença do Espírito Santo de novo na minha vida, a igreja está fechada. E aí, do nada, tinha um senhorzinho assim na frente, era uma academia do lado. Ele saiu e veio de encontro comigo. Aí ficou me olhando e eu parado ali olhando. Aí eu fiz a pergunta para ele, senhor, o senhor sabe se a igreja vai abrir hoje? Ele olhou para mim, pegou e falou assim, por quê? Você ia na igreja hoje? Eu falei, eu queria ir na igreja hoje, mas está fechada. E aí, quando eu comecei esse diálogo com ele, Deus tomou esse irmão e ele começou a falar em línguas. E aí eu entendia muito bem que Deus falou assim, você não está aqui hoje por acaso, eu te trouxe aqui. E aí, quando isso aconteceu,
E eu ali ouvindo o recado que aquele irmão estava me trazendo de Deus ali. Ao mesmo tempo eu ficava meio constrangido porque não estava na calçada e as pessoas cruzavam por nós. E eu falei, as pessoas vão achar que eu sou louco e que ele tá louco, porque ele tá falando em outra língua comigo, mas eu entendia tudo. Eu tô tendo revelação aqui no manto. Sabe, eu ali entendendo o pena que ele tava falando e aquilo foi queimando e eu chorando. Uau. Da ele com a mão no meu ombro, levando aquele recado de Deus. Ele falou assim, jovem, não vai embora. Hoje vai ter o culto, só que a igreja abre 7h30. Eu cheguei, eu acho que umas 7:15. Aí eu fiquei ali com ele ali, e ele conversando comigo, perguntando algumas coisas a respeito da minha vida. E aí eu lembro que esse dia chegou um pastor, que aí a gente conheceu esse pastor depois, que era o pastor Jackson lá, que foi um pastor que ajudou nós muito aí na nossa caminhada no retorno. Sim. E aí eu lembro que eu entrei para a igreja, nossa, o hino era para mim, eu lembro até hoje que era aquele hino 15 lá, ao cego eu andei e perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. Nossa, aquele hino entrou dentro de mim assim, eu só chorava. Eu passei o culto inteiro chorando, falei, acho que esse rapaz tá com problema, eu tenho um problema. Ele só chora, né? E aí eu não vi a hora de fazer o apelo para mim poder reconciliar e voltar para Deus. E esse dia foi o dia que eu fiz o apelo e me reconciliei com Deus. Glória a Deus. O tempo se passou, voltei para casa, um lar de católicos, pessoas que não estavam muito focadas com Deus. E aí eu comecei a minha caminhada sozinho. E às vezes, muitas vezes, ela fala assim, vai para onde? Eu falei, não, vou na igreja. E aí eu encontrei um ponto de pregação que era próximo, que fazia parte do ministério, e eu comecei a frequentar. E eu lembro que eu andava acho que uns km para chegar nesse ponto. E eu pegava a Manuelinha pequenininha, minha filhinha, ponhava no ombro, e aí eu e ela. Um bom tempo eu fiz tudo aí. E as coisas acontecendo dentro da minha casa, e eu ali ainda como eu tinha reconciliado, então eu ainda tinha aquela dificuldade ainda com o problema com as drogas, com as coisas que estavam acontecendo. Eu não consegui largar tudo de uma vez. Mas você estava no processo de libertação. Mas aos poucos aquilo foi me libertando. E eu fui diminuindo. E aí um belo dia, né? Vendo a casa minha meia tumultuada, as coisas acontecendo, problema eu com ela ali, porque aí depois você vem para Cristo, o diabo se levanta. E aí peguei, eu chamei o pastor e falei, pastor, você não consegue fazer um culto na minha casa? Ele falou, não, leva os irmãos lá para fazer. Eu falei, mas antes, deixa eu preparar o terreno. Vocês falaram, mano, que eu não moro, a casa não é bem minha. Eu sou um implantado lá dentro, entendeu? Aí vim, conversei com a... Vocês moravam na casa da sua sogra? Na casa da minha sogra. Aí fui, conversei com ela. Aí ela não se impôs de trazer os irmãos. Só que o que acontecia? Toda vez no culto, a Fê não ficava no culto. Ela ia pro quarto. Um belo dia, chegou umas irmãs... E eu andava com umas irmãs de coque, aquelas irmãs do círculo. Poderosa da oração. Poderosa. E o culto começou ali embaixo, ela não suportava a voz do pastor. O culto rolando, ela não suportava a voz do pastor, ela subia pro quarto. E aí um dia a irmã, Deus tomou essa irmã e ela pegou e falou assim, posso falar com ela? Falei, fica à vontade. E ela subiu corajosa ali da sala de casa e subiu no quarto, pegou ela lá e conversou com ela. Passou-se o tempo, o recado de Deus foi trazido para a vida dela, a gente começou a caminhar devagarzinho, João. O que a irmã falou? Fiquei curiosa agora. Que era para mim tomar posição. Que eu já conhecia e eu sabia do que Deus ia fazer. Que eu era separada, que eu era escolhida, que ele ia me pegar de novo. E aí esse tempo foi passando, a gente se firmamos na igreja. Não, você estava indo, aí ele chegou e me falou assim, eu ia pra... Eu já tinha meu trabalho diferente do dele, então eu trabalhava com as meninas e trabalhava de final de semana em baladas, nessas coisas de fotos, assim, tava naquela vida casado e não casado, sabe? Essa loucura e tal. Ia pra escola de samba, tinha um bloco de escola de samba, eu sempre fui assim, onde eu vou, levo multidões, pra você ver. Então Deus me separa, que eu falo. Hoje em dia, eu tenho que levar multidões pro outro lado, mas eu sempre fui, onde a Fernanda vai, levava, tá? E traz, né? E traz a multidão mesmo pra igreja. Aí, ele assistiu e me falou assim, olha, hoje, ele fez assim pra mim, hoje você vai me dar uma resposta. Ou a gente vai casar no papel de... Porque a gente só morava junto, a gente não era casado. Porque eu quero seguir minha vida com Deus e você tá trabalhando. Fez bem assim. Sim.
Tomei um susto. Porque assim, por mais que eu tava na rua, fazendo essas coisas, um monte de coisa acontecia, ele também já tava me traindo, um monte de coisa aconteceu. Eu falava assim, por que eu não deixo ele? Alguma coisa me segurava. Eu falava assim, sabe, não tinha nem gostar muito, sabe? Eu falava, por que eu não deixo ele? Então eu sempre falei pra ele assim, não sei se era Deus, é Deus, sabe? Assim, que eu falava, ele é diferenciado. Ele é, porque parece um monte de gente diferente, falando, não tem nada a ver você com ele. Eu não conseguia largar o Anderson. Aquilo me impactou. Eu falei, gente, ele tá falando sério. Então agora ele vai me deixar mesmo se eu não for. Resolvi. Falei, tá bom. Na verdade... Por você eu vou. Eu falei, eu caso. Na verdade tinha um peso assim, porque eu conversava muito com o meu pastor. Eu falei, pastor, eu queria participar mais, aí eu queria participar da ceia. Eu queria me batizar. E aí eu não era batizado, não tomava ceia. Era amaziado com ela, vivia, e eu queria fechar as brechas da minha vida. Final do culto, aquela fila de irmã dando para o senhor. Aí chegava sozinho na igreja, aí aquelas irmãs solteiras faziam aquela roda, né? Eu sabia, eu só vivia sozinho na igreja. Um homem de Deus, um homem ali tá dedicado à obra, sempre sozinha, pô, precisa casar, né, irmão? E na igreja tem tanta mulher solteira? Eu sabia que tinha uma rabisca que andava atrás de mim. Depois você tem que contar a história do rabisco. Aí o que aconteceu? O tempo se passou e aí foi um dia que aquilo começou a pesar pra mim. E aí um belo dia eu saí do culto, mano, tô ouvindo, né? E aí ela tava tinha uma espeitaria lá, era um bar, né, perto da espetinho ali, que tinha perto da casa dela. E aí eu lembro que eu chegava da igreja, aí eu parava, e ela tá lá na porta, lá, um cigarro na outra. E deu trabalho pra se libertar do vício do cigarro, que eu era uma pessoa que tomava banho e acendia o cigarro. Terrível. E aí eu lembro que aquilo me doeu meu coração. Eu falei, meu Deus, eu tô vindo da igreja, ó. Eu posso aqui, minha mulher tá aqui, na porta de um bar, com um copo na mão, com as amigas. Até quando eu vou viver? E aí o que eu fazia? Como eu passava lá e era caminho, eu falava com ela falava, não, vem aqui, fica um pouquinho. Eu falei, meu, como? Eu saio da comunhão com Deus, eu vou entrar dentro de um bar, sentar com você na mesa. Inferno, né? Não, pode ficar, fica à vontade. Quando você terminar, você vai pra casa. E aí o que eu fazia? Eu pegava e ia pra casa da mãe dela, da minha sogra. E aí eu sentava lá, minha sogra sozinha, eu fazia um café pra nós dois. Ela falou, cadê a Fernanda? Eu falei, tá no bar. E isso foi um bom tempo na minha vida. Eu falei, Deus não tá dando. Aí teve um dia que Deus me deu uma posição, peguei e falei, é o seguinte, se você quiser continuar comigo, a gente vai ter que fazer tudo diferente agora. Eu preciso me batizar, eu preciso ter uma comunhão com Deus, porque eu decidi a minha vida viver com Ele. Sim. Então assim, ou a gente casa, ou a gente se separa. A primeira coisa era o casamento. Vamos fechar com o casamento. E as demais coisas para mim levar ela para a igreja e as coisas acontecer, e assim levar um tempo. E aí dei aquele intimato nela, falei, ou você se decide ou a gente se separa. Aí, sei lá, Deus trabalhou no coração, a gente marcou a época do casamento se casando. Aí tinha a questão dela, aí ela começou a ir para a igreja comigo, aos pouquinhos. Só que a Fê, ela é uma pessoa intensa, e ela já queria chegar na igreja e já queria na verdade, assim, o pastor, para poder cuidar melhor dela, já colocou ela junto com as irmãs do ciclo de oração. Só que ela tinha uns problemas, ela era fumante. Eu lembro que muitas vezes ela fumava, acendia uma balinha e ia pra igreja, sentava no meio das irmãs, passava um monte de perfume, sabe? E sentava ali. Eu via que as irmãs percebiam, mas as irmãs não condenavam. E aí, de tempo em tempo, ela se libertou do vício de cigarro. Foi pro batismo, né? O pastor queria me batizar. O pastor não ia batizar porque ela ainda estava fumando. Eu confrontei ele, eu falei, você vai perder uma ovelha? Eu falei, tô indo embora da igreja, ele demorou tanto pra me trazer. Verdade, ele me batizou, mas foi a melhor coisa que ele fez, porque ali o Espírito Santo começou a me incomodar, ali eu me libertei. Aí ele estava 2 maços por dia. Não, foi da noite pro dia que Deus me sim. Eu falei, deixa. Ela teve essa libertação, a gente começou, aí se tornou mais forte o laço nosso ali da igreja, e aí começamos a participar, e aí começamos a fazer algumas obras dentro da igreja. Evangelismo, né? E o tempo passou. Isso durou 9 anos na nossa vida, a gente tivemos uma vida assim, regrada, certinha, até eu me cair de novo. Até minha mãe ficou doente.
Minha mãe teve câncer e minha mãe veio morar com a gente. Finalzinho da vida dela, ela foi morar com a gente já, né? Eu tive o Léo, fiquei grávida, tive o Léo. E minha mãe, quando eu falei, vai vir, eu preciso cuidar dela, tal, e tal, né? Ele falou, traz ela pra casa, pra gente não ter nossa vida, tava em outro lugar, né? Eu trouxe minha mãe pra casa e lá, minha vida com ele nunca mais. Pelo contrário, quando ele falava pra mim, se você não se livrar do cigarro atrás, ele falou, eu me separo de você, não suporto o cheiro. Nunca na minha vida passou que ele voltaria pra droga. Eu falei, nunca, nunca. E minha mãe naquela situação doente, eu passando tudo aquilo que eu tava passando, sabe? Vivendo aquele luto com ela em vida, já que eu sabia o que estava acontecendo. E a gente cuidando dela, um certo dia eu vi ele estranho, ele não saía, nossa casa tinha 3 andares, ele não saía lá de cima. Eu falei, o que ele tá fazendo? E a gente foi morar no bairro dele. Eu falei, gente, achei que ele tá lá em cima paquerando. Meu problema com ele era mulher, porque eu tinha esse problema de mulher também antes, né? Aí eu falei, acho que ele tá paquerando a mulher da frente, não é possível. Eu subi devagarzinho, na hora que eu vi o que ele tava fazendo, que ele tava com a droga na mão, eu não acreditei. Eu não acreditei, eu não acreditei. Eu falei, gente, olha a situação que a gente se encontra, olha minha mãe, prestes a morrer, você agora... Eu falei, sabe, você imagina, meu mundo caiu. Caiu. Fazia 9 anos que vocês estavam 9 anos liberto. Tive alguns lugares que teve uma época ainda quando a mãe dela ainda era viva, nossa, aqui não sai da minha memória. Foi ela, eu pedi, na época eu tava não tava conseguindo desvencilhar da droga mesmo, e eu falei, Fê, mano, preciso de um lugar para poder ser internado. E aí ela vai procurar lá uma clínica lá, aí encontramos uma clínica aqui em São Roque, né, que era uma clínica que era católica. E aí eu entrei dentro, sabe, da clínica, olhei, né, tinha lá um monte de coisa, podia fumar 10 cigarros por dia. Tinha piscina, jogo. Eu pensava nessas coisas, pra eles libertaram, não conhecia. Não é esse lugar. Não tô sentindo esse lugar não, pra mim não. Não é aqui que eu quero ficar, eu quero ir pra um lugar evangélico. E casou de eu conhecer o Vale da Bênção, que é o do 67 lá, que na época... Eu fui pra um depois. E eu acabei ficando exatamente 30 dias. As minhas eu tive 2. Uma nesse Vale da Bênção e outra no Morada dos Vencedores. O máximo que eu fiquei nesse lugar era 30 dias. Eu precisava de um choque para poder voltar aquele contato com Deus de novo. Sim. Por isso que eu não ia para clínicas pagas e nem em lugares que não tinha Deus. Ia me acrescentar de novo. E aí eu vou falar para você que foi o lugar que quando eu lembro, quando chegou lá, que a mãe dela olhou assim, um lugar que ia me largar, ela falou assim, não vai deixar ele aqui, mano. Era muito rústico o lugar lá. Já muito acostumado. Sabe? Não tinha luxo de nada. Era um lugar para você ir plantar, para você voltar as suas orelhas. Eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. E eu lembro que a mãe dela saiu de lá chorando. Falou, não vai deixar ele aí, não deixa ele aí. Eu peguei, fiquei. Mas foi assim, um lugar que Deus me consolidou, me ajudou a eu passar esse processo. Voltei de lá. E foi lá que você conheceu que era rabisco. E aí a história do rabisco. Ele chama todo mundo de rabisco, viu, gente? Porque vamos só dar um parênteses aqui. Todo mundo pra ele é rabisco. Leve a mão, pessoal. Se um dia aí na igreja, algum irmão, eu tratar o irmão como rabisco, isso é uma forma carinhosa de estar dizendo. Tem até uma palavra que fala sobre o rabisco, lá que está em Isaías 17, 16. 17, 5, 6. 5 e 6. Esse é o versículo lá, depois que dar uma olhada. Vou pegar até aqui. Na minha Bíblia está escrito espiga, mas na Bíblia dela já se trata com rabisco, que fala de uma colheita. E o pastor lá desse lugar chamava todo mundo de rabisco. Rabisco pra lá, rabisco pra cá. Foi lá que eu conheci o rabisco. Aí se passou-se o tempo e o rabisco veio à tona agora, de novo, na minha vida. Mas é uma forma carinhosa de estar... Posso falar versículo? Pode. Isso não está marcado aqui, é Isaías, né? 17, 15 e 16, né? 5 e 6. 5 e 6. 17, 5 e 6. Porque será como o segador, que colhe a cana do trigo, e com o seu braço cega a espiga. Cega as espigas. E será também como que colhe as espigas no vale de Refaim. Porém, ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor Deus de Israel. Amém. Uau, E aí da onde vem a história Os do remanescentes, E, bueno, nosso tempo passou,
vivemos, Se batizamos. se batizamos, se firmamos, tive essas recaídas, aí depois passou-se um tempo de novo. Foi na parte da minha mãe, né? Que ela ficou doente, que foi da onde você caiu de novo. Sim. Foi dessa vez. Daí minha mãe faleceu. Então, imagina, eu perdi minha mãe, Léo pequeno já, ele... Internado. Não foi internado, então foi antes, foi agora. Foi agora. Desviei de Agora, novo. Foi a última vez dele. Voltou pro mundo. Meu Aí, Deus. acabou. E a gente pequeno e tal. Aí foi quando eu perdi minha mãe, tudo. Daí foi que eu morei na Pompeia, fiquei um pouco na casa dela. Ele desse jeito, tudo. Sofreu um acidente. Sofri um acidente, fui pro congresso, pintei, em todo lugar eu tentava. Levei ele pra igreja, fomos num congresso em Lindóia. Voltei, quebrei, fiquei 1 ano de cama. Todas essas coisas. E ele daquele jeito. Aí foi onde eu vim parar em Cotia. Mas a gente praticamente já estava separado. Vocês mudaram para Cotia. Saí da Pompeia e vim morar pra cá, né? Vim morar aqui em Cotia, aí viemos pra cá, mas a gente estava já afastado da igreja, nem eu estava frequentando. Porque assim, eu não tive sabedoria também, porque ele estava afastado, de vez eu continuar, não, eu também, sabe, já desanimei, já fiquei mais assim. Aí se afastou. Já afastou os dois, era o que eu já queria, era isso mesmo, sabe? A brecha para A brecha pra entrar. Aí viemos pra Cotia, aqui a gente daquele jeito, achei que ia ser uma vida nova, queria mudar, e todo dia pedindo, a gente é praticamente separado. Ele dormindo de um lado, eu dormindo do outro, só morando na mesma casa, sabe? Sim. E aquela loucura que ele tava fazendo aquilo com as drogas. Aí foi quando eu tava no Instagram, naquela situação, já eu vi a restauração. Porque nisso a gente já tira, né? Porque ele sempre foi temente. Então eu pedia pra ele, falava, não tem problema, você tá usando, mas vamos numa igreja. Aí fomos em uma, fomos em outra, mas eu não conseguia, a gente não conseguia parar, sabe? Não conseguia parar. Aí foi ali que eu vi, eu fui sozinha. Um dia eu cansei, eu falei, sabe, eu não conseguia sair de casa, eu tinha medo de sair de casa e deixar dentro da minha casa, que eu não sabia se ele era usar droga dentro da minha casa, meus filhos estavam lá, então assim, eu não conseguia. Ligava pra minha mãe pra falar assim, ó, isso aqui não é problema meu. O filho é teu, vem buscar, eu não aguento mais, eu tenho um filho pequeno, eu não aguento mais. Fazendo aquilo. Exatamente. E aí minha mãe só falava assim, Fernando. Vamos orar. E na verdade, esse negócio de que a minha mãe falou de orar e eu mal sabia que meu nome estava indo para vários lugares e várias pessoas estavam orando a meu favor. Tá chegando, ela fala pra mim, calma, tá Parentes, chegando. primos, tias, pastores, onde minha mãe sabia que tinha alguém que me conhecia, falou, ora por ele, ora por ele, ora por ele. E Deus Era foi. incrível, porque assim, quando a gente chegou pra morar nessa casa, o pessoal falou assim pra gente, vocês estão vindo pra um lugar onde tem muitas pessoas doentes nesse condomínio que vocês vão cuidar. Eu não entendi, eu falei, doente é meu marido, a minha situação, como alguém tá pior do que a gente aqui nesse lugar. Enfim, fomos sem ninguém. Quem falou isso pra você? O pastor que mora lá no condomínio. foi Dado pra falar. Esse recado que a gente... E essa situação. E assim, o Anderson ia até a horta, na horta vinha um evangélico, parava ele e falava. Aí tinha esse negócio que, assim, eu evitava os irmãos. Onde eu sabia que tinha um... Porque você sabia que você era a rota, você atraía. Lá, tipo, já procurava outro caminho pra mim ir, pra não encontrar com ela. Só que era assim, era muito louco, porque assim, Deus me cercou de uma tal maneira. O escolhido não tem escolha. Não tem escolha. Que assim, não tinha pra onde ir. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, não vou mais sair de dentro de casa, porque aí eu não corro o risco de encontrar com ninguém. Aí quando eu tô dentro da minha casa, aí tinha lá um pessoal da reforma lá do condomínio, que era o pessoal que fazia a manutenção. Sim. Nossa, aí o cara vinha pintar a parede da minha casa lá, né? Tá fazendo a manutenção lá no quintal da minha casa. Eu tô ali dentro de casa. Aí do nada, assim, o cara parava assim e falou, não posso falar com você? Eu falei, pode. Ela falou, Deus manda te falar isso mesmo. Nossa. Ou então, quando eu tava dentro de casa, eu tô lá no quarto, quando eu desci, eu chegava, já tinha um monte de irmão na sala. Que ela trazia lá os irmãos lá, falando, não faz uma oração lá, um sentido de Deus de vir aqui. Ou então, do nada, a pessoa tocava a campainha da minha casa e falava assim, eu preciso falar com seu esposo. Tocava a campainha. Daí Você vê o cuidado e o amor de Deus com a sua. Não, você não vai impressionante. Conta, ele foi na biqueira comprar uma das últimas vezes. Eu tava lá, né? Passou tudo isso aí e na minha casa, na rua de cima, tinha lá uma biqueira. E tinha um menino lá que trabalhava lá que servia ali, né? Um belo dia de manhã, eu saí de casa, falei, não, vou pegar um negócio lá e quando eu saí, eu fui de encontro com ele, mas assim, foi chocante. Quando eu vou ao rapaz que ia servir, eu só vejo ele sentado com um livro aberto na mão dele.
E quando eu olho, o cara tá lendo a Bíblia. Meu E Deus. trabalhando Na boca de na fogo. boca de Não é possível. E Até que Deus. aí o cara faz assim, pega a Bíblia, falou, coloca do lado aqui e me serve. E aqui me chocou. Eu falei, meu, sim, Como assim? venham aqui num lugar que... Não, de certo ele também estava num conflito gigantesco, fazendo algo que vou ele te não falar queria pra você, fazer. Só foi esse dia que eu vi ele. E ele sumiu de lá. E eu perguntei dele de novo. Os caras falaram, não, ele parou, ele não trabalha mais. Porque na verdade aquele menino já estava... Deus estava mostrando para mim que até ali ele tinha um poder de cuidar. Ele precisava mostrar algo para mim que me impactasse. Sim. E eu era uma pessoa que eu confrontava demais. Você veio falar de Deus para mim na época que eu tava desviado. Cara, você sabe qual que é o pior evangélico? Aquele que conhece e não segue. É verdade. Isso Porque é verdade. eu acho que sabe tudo, mas só não tá fazendo o que é para se... Essas são as pessoas que estão desviadas da presença. É mais difícil, porque eles Já têm uma tô bom, resistência, uma cara. sei, Tá bom, já sei tudo. Entendeu, pastor? Essa conversa que o senhor tá falando aí, porque eu tinha um coração bom. Só que Deus tem seus métodos, suas maneiras. E eu lembro muito bem, um dia eu tava lá na horta do condomínio, mexendo lá nas plantinhas que eu gosto lá. Aí vem a irmãzinha lá da rua, que mora bem na rua da ela para lá e olha assim pra minha cara. E aí um dia eu peguei ela e falou assim, você que cuida da horta? Eu falei, sou eu. Ah, mas eu acho que eu não quero mais cuidar dessa horta mais não. E pra mim já deu. Ela falou, olha, Deus te deu, você cuide. Eu falei, mas como assim? Tem a horta. E essa irmã, sempre ela me evangelizava, sempre. Aí, dentro do próprio condomínio, eu comecei a encontrar pastores, irmãos. Então, eu comecei a me ver cercado. Eu falei, Deus tá me cercando, eu preciso voltar. Aí eu achei a restauração. Aí eu peguei e fui sozinha. Sozinha. Aí fui pra restauração sozinha. Nesse dia, eu nem sabia nada. Cheguei lá desnorteada, não aguentava mais mesmo, não aguentava, cheguei quebrada. A Samara me recebeu. Eu falei, graças a Deus pela vida dela, porque assim, a forma que ela me recebeu, eu quis voltar, sabe? Aí eu assisti o culto, tudo, parece igual que ele falou, parecia que tudo tava falando comigo. E você deu o recado do quê? Do Casados. Ia começar a turma. Ia começar a turma do Casados. Eu nem sabia o que era. Daí você falou assim, eu falei, gente, deve ser alguma coisa boa. Eu falei, né? Voltei pra casa. Eu falei, você tem uma chance. Eu falei, vai comigo pra esse curso. Não precisa perder, vamos pra esse curso, vamos ver o que é. Depois você... Não vou. Falei, não vou, a gente sai. Você disse que E você foi lá. Tem nada a ver. Foi. Daí pegamos e fomos. Daí fomos primeiro pro... Daí levei você, eu falei, vamos conhecer, vamos conhecer a igreja comigo. Volta do encontro. Aí tava a volta do encontro. Nem começamos o curso ainda. Foi na outra semana, na volta do encontro. Eu levei na volta do encontro. Aí, o que você achou daquilo? Não, cheguei lá, né? Sentei, né? O primeiro testemunho veio, aconteceu. Primeiro a gente entrou na igreja e falou assim, nossa, é isso que você gosta, né? Show gospel. Gospel. Você tá entendendo? Do momento, A volta do encontro, a igreja fica em pura festa. palco cheio. Eu olhei aquelas pessoas e falei, tanto para, sério. Cara, assim, Tudo combinado. Ai, Aí veio o primeiro, deu testemunho, né? Aquele, fiquei ali, né? Segundo, no terceiro, já tava em pranto. tô chorando. E não, Não é não possível. é possível, não é comigo, só isso aí. Quarto, eu falei, Fê, meu negócio parece ser sério. Eu acho que não é bem um show. Sim, e aí eu comecei a sentir, porque a sensibilidade minha, ela tinha que ter estourado de dentro pra fora. Sim. E aí era o que eu sentia. Porque trazer algo de Deus, se não é direcionado pra você, ele não vai te causar. Verdade. Mas quando vem direcionado, o impacto é grande. E aí eu vivi aquele neopós e o pessoal vindo do encosto aí. Agora falei, não, mas Mesmo vamos assim, continuar. não cedia muito assim, né? Mas viu que já mexeu, porque eu sabia mexer. Aí eu falei, ele falou, tá bom, vamos lá ver esses casados, vamos lá por você eu vou, então vamos, tal. Fomos pro casado. Mesma coisa, viu? Madá e Geldo, aquele casal... Mandar em Gelda. Aquele casal que parece que é de mentira, né? Ele falou, Eles são maravilhosos. Ixi. E Gato. o que nós tá fazendo nessa aula? Falou. Aí? Mas mesmo assim a gente tinha. brigando, saía de catinha dia que eu saía Saía de casa pegando fogo. Vamos lá, você vai ver, você vai passar vergonha. Agora eu vou falar tudo que acontece com a Vou gente. falar o que nós faz dentro de casa assim, porque não é possível. E a gente era muito sincero, Era. a gente fala a verdade. O pessoal
Eles Acontecia mesmo. porque nós falava, nós perguntava, nós tirava a dúvida, falando, não é possível. Vocês é assim o tempo inteiro. Beijinho, um abraço. Não tem briga, não tem essa. O que Discute, acontece? que casal que é você? E nós discute, nós só não se acredita. Mas nós temos esse momento. E aí foi aos Foi Deus trabalhando. no ministério, fui participando. Aí eu achei que eu nem ia chegar no final para pegar o diploma do casado, porque tava quase impossível. Mas deu certo. Deu. Os irmãos. Daí, como a gente aprendeu, ali é como Deus trabalhou, como a gente aprendeu, que é coisa que a gente achava que, E o mais engraçado. Mas eles acham que sabem tudo sobre casamento. Mesmo estando casado há muito tempo, como é importante. a gente não sabe nada. Existe um casamento debaixo da graça de Deus, existe um casamento do mundo. Sim, né? Qualquer um pode viver. Agora, debaixo da graça de Deus, com a perfeição de Deus, com tudo ali, Seguindo princípios, é diferente. princípios, é diferente. Só que o mais engraçado que eu achava, que mesmo a gente cursando o casados, existiam umas coisas que aconteciam em casa, que casais vinham para nossa casa. E aí o que acontecia? Como estava muito fresquinho a nossa lição, A gente passava. nós aprendíamos. Você dava aula? Estavam ministrando já, casado. Teve um momento mesmo que a gente sentiu a dificuldade e falou, cara, a gente precisa trazer um professor para cá, porque tem muito casal. gente. Mas eu não entendia que Deus estava trazendo algo porque precisava trabalhar na nossa vida. Então, quantas vezes a gente ministrou meu pai e minha mãe? Eu falei, estão 40 anos de crente. Eu chegava lá e falava, não é assim que você trata sua esposa. Foi. Tá errado. E o tempo foi se passando, e aí a gente foi se E encaminhando. o casamento foi ajustando. Foi ajustando. Eu cheguei pra ele e falei assim, agora nós vamos fazer o de pai. Ele falou, pra quê? A gente já descobriu que era uma porcaria de casamento, agora a gente vai descobrir que é uma porcaria de pai. E aí existia uma questão que a gente tinha um vizinho, né? Como as casas são germinadas, então tinha um vizinho que eu não sabia. Depois conversando com ele, que a gente deu uma amizade e falou assim, ó, eu participo do seu café da manhã, do seu Brigava. A Sabia minha de tudo. casa era só gritaria. Eu não tinha um diálogo com ela de conversar. Nada. Era só grito. As crianças viviam ali, sabe? Então minha casa era uma casa totalmente desorganizada. E aí quando nós entramos para esse curso, esse vizinho começou... Não Ver a foi o que a gente diferença. falou, começou a ver, mas eles não Grita discutem mais, tá não acontecendo falam com esse mais. casal? não- A diferença. Eu Começou a impactar. perdi meu pai muito cedo, com 9 anos, então fui criada pela minha mãe. Então, assim, eu sempre trabalhei, sempre fiz. Então, pra mim, eu nunca admiti. Homem manda, homem paga. Nunca. Eu me viro sozinha, mas nunca que você vai mandar na minha vida, você vai mandar no meu dinheiro, sabe assim? Minha vida com ele era assim. Que é meu, que se você me dá a sua parte para pagar as contas, era tudo dividido. E uma casa dividida não prospera, mas eu não tinha esse conhecimento. Então, assim, isso aí tudo... Não vivia esse sacerdócio dentro do lar, essa mulher sábia, né? Que a gente fala sobre a submissão, às vezes as mulheres têm essa ideia que vamos ter embaixo. Não, submissão é estar sob a missão, andar junto, ao lado, ao lado. Então nunca ia dar certo, Sim. nunca. Então assim, que eu falei, mais um presente que Deus deu pra gente, porque é necessário. E nós fomos pro encontro com Deus. Daí foi que antes, Quando vocês foram? depois do Mas que mês, primeiro curso. que época? Fala pra Foi- mim, lembra? Foi agosto do ano passado? Foi Foi agosto. Nós fomos daí nós fomos pro jantar de casais primeiro. Já tá de casado. Ali foi uma saga. a gente foi pro jantar de casais, a gente tava conhecendo a Nós igreja teremos aqui. agora, Nós viu? Dia vamos, 2 de já. agosto. Maravilhoso. Aí a gente foi, que a gente tava conhecendo, eu tava trazendo ele aos pouquinhos, e eu também tava conhecendo, pra mim tudo é novidade, né? Aí fizemos esse curso, daí eu falei, agora nós vamos pro encontro com Deus. Aí nós fomos pro encontro com Deus. Ali foi o divisor. Também eu sempre, Qual foi sua experiência, Rabisco? assim, eu sempre questionei muitas coisas. E Deus sempre me responde ali no ato. No WhatsApp. Sei. Então, quando eu falei para ela falar que eu trouxe essa questão, eu falei, não, isso aqui, essa igreja não é bem isso aí. Tem um ensaio, tem uma preparação. Aí Deus vinha e me mostrava que não é do jeito que você está pensando. Sim. Não é da forma que você acha que é. E aí eu sempre, toda vez que eu confronto,
É muito rápido. Deus traz a realidade. É rápido, eu não fico trazendo minhoca sobre a minha cabeça. Ele já traz a realidade. Fala, não, filho, você tá errado. Não é dessa forma, não é dessa maneira. E aí, passei pelo encontro com Deus. Meu Deus. O que foi incrível. E eu tive a oportunidade ainda de ir com 2 pessoas assim que não era para ir. Até ela entrou num questionamento lá com o pessoal sobre queria levar o irmão. Aí ela ainda falou assim, não, eu acho que seu irmão precisa de um outro lugar que precisa ser tratado. E aí, mesmo assim ele foi, e eu tenho certeza que ele viveu lá. Foi uma semente plantada sobre o coração dele ali, porque ele se sentiu acolhido, coisa que talvez lá no Águia de Ouro ou lá no Corinthians, onde ele anda, ninguém abraça ele daquela forma e daquela maneira, o carinho que foi trazido para ele. E até hoje, ainda quando eu converso com ele a respeito de algumas coisas, ele traz isso à mente dele. Mas foi bem isso. Daí o que aconteceu também com Deus, né, que eu falo, Deus é muito rápido com a gente. Daí a Madá falou assim, Fernanda, eu tô procurando um lugar em Cotia para fazer a célula, vocês não pode fazer uma célula na sua casa? E a gente já vinha de abrir as portas da nossa casa. Minha casa sempre foi fazer culto, sempre. E aí começou fazer cultos na rua, a gente sempre foi assim, sabe? A gente gosta de ir na rua, fazer culto. Vamos fazer um culto na praça, bora. Entendeu? Tamo junto. Daí agora eu entendi o que Deus quis falar ali, naquele lugar. E eu não imaginava, nesse lugar, aí começou a celular lá, eu comecei a convidar os vizinhos, na hora que a gente vê a nossa casa tá cheia. Então, algumas pessoas precisam mesmo. Como precisam de vozes, trazendo a bênção de Deus, a palavra de Deus, porque o mundo tá perdido e as pessoas estão sedentas. E, na verdade, o que nós vivemos hoje na restauração, na igreja, que é apresentado de novo para a nossa vida, que vai trazer algo novo, vai mexer um pouco com o nosso patamar, a gente aceita. Inclusive, eles estiveram conosco, nós fomos recentemente para Manaus, no congresso da Visão Solar Modelos 12, né? Lá em Manaus, e eles foram juntos. E fala, Fernanda, como é que ele foi? Conta que essa história também é engraçada. Qual foi o relatório dele para você na hora de ir? Verdade. Como sempre, Anderson, olha, nós vamos num congresso com eles, mas não, Fernanda, por favor, não vem ficar em bando, não vai sair com esse pessoal, não tem nada a ver com a gente, esse pastor, almofadinha, esse doutor, eu não quero ficar com esse pessoal, a gente vai para o congresso. Você é almofadinha. Perdão. Claro, chegando lá ele conheceu as pessoas, não é nada disso. O que mais aproveitou, o que mais interagiu. Foi uma festa essa nossa viagem, que foi uma delícia. De novo, Deus deu a resposta. Você que não foi. Vá. Ano que vem, nós vamos de novo. E agora quem é com a pastora almofadinha? O pastor não é isso, ele é uma pessoa normal, como é um rapiscão igual eu. Não, e foi muito bom, foi muito edificante, né? Na verdade, a gente tem que se permitir conhecer as coisas. É como um encontro com Deus. Não tem como eu falo assim, por mais que a gente tente explicar o que a gente vive aquele final de semana dentro daquele lugar, não tem como explicar. É só a pessoa presenciando aquilo e passando pelo processo. Saber o que se passa lá, mas assim, é muito forte. É muito forte. É uma transformação muito grande, assim, espiritual, emocional. É um momento de muita cura, né? Muita restauração. Eu sou suspeita, né? Eu falo, a gente faz encontro só há 23 anos. São 23 anos. Intensos. 23 experiências diferentes, porque totalmente. Não, mais de 23, porque na média de 3 a 4 por ano. Então, nenhum é igual. Eu fui no primeiro, e aí eu falei, mesmo já sabendo o que se passava, eu falei, agora o segundo vai ser tranquilo. Eu fui impactado de novo. Então não é que... E eu vou te dizer, quantas vezes você for, você vai ser impactado. Mesmo quem vai para trabalhar. Todas as vezes que eu vou, Deus trata algo em mim. Deus fala comigo de uma forma diferente. Porque o ambiente é muito cercado de oração, de jejum, de muita presença de Deus. O maior interessado em fazer tudo aquilo acontecer é Deus. Então ele se faz realmente presente e transforma muitas vidas. E é uma alegria, assim, poder ver tudo que Deus tem feito na vida de vocês. Toda a firmeza, né? Amém. Os filhos. Amém, todos. Hoje em dia todos estão na presença também. Até minha filha do meu primeiro casamento. Graças a Deus. E ela ia para outros rumos. Tá lá firme e forte também. Verdade. Meu genro é levita. Olha que na verdade, a mais velha... Carol. Nossa, começo da minha conversão, para poder explicar para ela daquela criança que, assim, na época de adolescência, né? Ia falar de Deus para ela, falar assim, não, mas
o ser humano veio do Marcelo lá de... Eu falei, peraí, Carol, vou pegar a Bíblia aqui e vou te ler. Ó, no princípio Deus criou. A criação é Deus, mano. Tá aqui, ó, tá escrito. E aí ela combatia, batia. Hoje é uma pessoa que vai pra igreja, ela leva o caderninho dela, ela anota tudo, ela presta atenção em tudo. Até na época que quando eu desviei, ela que veio me evangelizar. E eu falei, nossa, que ironia, né? O Diego, eu falei, não, fica em paz, Carol. A minha hora vai chegar, no tempo certo, na hora certa. Deus vai transformar a minha vida de novo. E graças a Deus nós estamos uma família unida de novo. Graças a Deus. Quando eles vão em casa, às vezes num domingo lá, nós está sem fazer nada, nós cultuamos. Vamos fazer um culto, vamos. Um pega o violão, o outro traz a palavra, o outro... E é assim que a nossa vida... Conhecimento, que a gente aprende lá com vocês, a gente também passa. Glória a Deus. A gente repassa tudo. Então, na verdade, eu quero falar para quem tá aí do outro lado, o ouvinte, ó, a minha vida era o improvável. Tive toda essa experiência que nós está contando aqui, não é uma história, não ouvi de um amigo, isso é a nossa realidade. E a transformação que Deus fez na nossa vida. E a igreja hoje foi só para... Ela só está nos edificando cada dia mais. Estou tendo oportunidade agora de participar de uma escola de líder, tá trazendo um conhecimento para a minha vida. Eu sei que isso vai ser usado no meu futuro, no evangelismo, na vida das pessoas. As pessoas que estão aí passando por dificuldades, que às vezes tem um parente, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, um esposo. Entenda que para Deus nada é impossível. Amém. E tá aqui os improváveis aqui, tá? Não sei... Os improváveis que hoje já cuidam de uma célula, cuidam de um povo, e estão realmente se desenvolvendo de uma forma extraordinária. Como é lindo ver o trabalhar de Deus. E como é lindo, assim, durante todo o tempo que você contava, eu fico vendo o cuidado de Deus com vocês, né? Mesmo, muitas vezes você se perdendo, você se desviando, Deus ia lá e dava um jeito de te buscar. Enviava pessoas para falar. Por quê? Porque os escolhidos não têm escolha. Isso é uma verdade, né? Aquele que nos chamou, ele é fiel e justo para fazer todas as coisas da nossa vida. E é assim. E se ele fala que vai ser... Vai ser. E assim, você foi firmado no altar, desde criança. E tem uma parada que acontece comigo, e muitas vezes fala assim, olha, e aí eu sei, era nítido, não foi mas foi passado, sei lá, 20, 30, eu olhava assim e falava assim, ó, você vai ser um pastor. Eu falei, pastor? Não tem perfil de pastor. E aí essas últimas vezes agora que se usa os vasos para falar comigo assim, vai pregar. Eu creio. Vai pregar sim. Eu creio em nome de Jesus. É uma voz profética para ecoar para muita gente. Amém. Sabe por quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E mesmo os seus piores momentos vão servir para edificar a fé de muita gente. E mostrar que Deus pode tirar daquele buraco. E olha como é importante a oração de um justo. Eu vejo em tudo isso também o cuidado da oração dos seus pais. É verdade, muito. Né? Muito. A minha senhora mamãe, que eu olho pra ela assim, eu falei, nossa, seus cabelos não é mais branco. Isso aí é o... Você já mudou, né? Que eu falo assim, que quando um dia que a gente morrer, a gente vai ter um novo corpo de transformação, mas aquele cabelo dela, o branquinho, brilha, mano, como se tivesse uma luz própria. Então eu falo assim, caraca, mano, como minha mãe é usada por Deus, mesmo sem ter o estudo, mesmo sem estar trazendo conhecimento, mas ela tem uma intimidade, algo a mais no mundo espiritual, que eu falo assim, olha, se eu alcançar 10% do que essa senhora e ela, sabe o que é a oração dela? Que ela fala assim, para Deus fazer tudo o que faz na vida dela, multiplicar sobre as nossas. Amém. Inclusive os dons que ela tem. Amém. Então eu fico olhando assim e falo, meu Deus, um dia eu vou conseguir ver o que a senhora ouvir o que a senhora ouve. É a oração de um justo. Como Deus honra. É uma transferência, né? A fé de uma mãe, né? Criou seu filho no altar. E eu imagino para ela assim, o quanto foi difícil ver ele se perdendo. Mas agora a alegria de ver o retorno e saber que você vai permanecer firme em Deus. Porque o Senhor te escolheu para uma grande obra. O Senhor escolheu vocês para uma grande obra, para realmente desenvolver o reino de Deus nessa terra. E muitas vidas serão alcançadas ainda. Vocês são muito carismáticos, muito
forte de presença, né? É muito nítido isso em vocês, o quanto vocês chegam assim e realmente juntam a multidão, porque são pessoas agradáveis, são pessoas que trazem o povo para perto. Então eu imagino como você já estão sendo muito usados, mas esse é só o começo de tudo que Deus ainda fará e de tudo onde vocês ainda vão alcançar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tenho certeza que vocês vão viver ainda coisas incríveis, coisas incríveis. Deus só começou. E com a bênção do Senhor vem tudo. Veio o pacote completo, né? Restauração familiar, vem a prosperidade. Porque o pecado, ele atrai maldição. Mas a fidelidade a Deus atrai a bênção em todas as áreas. Então, tudo vai sendo ajustado de uma forma que você vai olhar para trás e vai falar, uau, Deus que fez. Tem uma coisa agora que eu lembrei aqui que acontecia muito comigo. Por exemplo, hoje, graças a Deus, eu tô aqui, eu tô firmado, eu vou. Mas uma coisa que a Fê tem muito medo. Se eu desviar por um dia, e ela via essas coisas, ela falou, meu, como que as coisas acontecem com você assim, muito rápido? Eu tive a oportunidade, tipo assim, de querer viver uma vida, andar pelos meus propósitos, pelos meus caminhos, que na verdade são errados as coisas que eu fazia. Mas assim, de ver as coisas explodindo, tipo, por exemplo, um carro explode na minha mão se eu estiver fora da presença. E assim, muito rápido as coisas que acontecem. É incrível. Tipo, vem umas... eu lembro quando fala o livro de Jó, né? Quando o Jó tava lá e as coisas começam a morrer, e começa a perder os bens, e comigo... é idêntico, é se afastar da presença de Deus para vir uma maldição assim, rápido, sobre a minha vida. Então aí eu entendo não só o cuidado, mas o chamado que tem sobre a minha vida. Sim. E a necessidade de se manter que Deus tem. E a necessidade de se manter firme todos os dias. Amém. Ai, gente, eu amei gravar esse programa com vocês, viu? Obrigada por estarem aqui. Eu tenho certeza que essa história conectou muita gente. Se você está ouvindo aí, a gente aproveita para mandar para outras pessoas. Aproveita também para comentar aqui, ó, que você acredita em milagres, que você acredita em transformação. Eu creio, mesmo que essa situação talvez não esteja visível, talvez você esteja vivendo um momento de deserto. Talvez o seu marido, talvez o seu filho, talvez sua esposa. Eu não sei o que aflige a sua alma, mas eu sei que com Deus há transformação. Nosso Deus pode todas as coisas. Então, muito obrigada. Se você quiser dar um recadinho para as pessoas que estão assistindo, para que realmente possam permanecer na fé. Permaneço na fé aqui, ó. E eu consegui, né, cada dia mais. E Deus vem transformando, vai transformar cada dia mais. E eu era desacreditada, viu? Eu era desacreditada para vocês, esposas. Né? Eu não tinha sabedoria. Teve até uma vez que eu falava para a mãe dele assim, essa eu tenho que contar. Eu falava assim pra ela falava, Fernanda, vai pra igreja, vai buscar você. Eu falava, sou eu que uso droga? Sou eu que faço coisa errada? Quem tem que buscar é seu filho. Eu caí, quebrei minhas pernas, fiquei na cadeira de roda. O drogado que me levava pra igreja na cadeira de roda. Entendeu? Então, quando Deus quer, não tem jeito. Entendeu? Permaneçam firmes e acreditem que Deus faz, Deus transforma, sim. Amém. E outro recado que eu quero dar para vocês é que faz parte da Igreja da Restauração. Experimente os cursos. Experimente... Até quem não faz. Até quem não faz. E assim, eu vou falar para você, não faça escola de líder só pensando que você vai ser um líder amanhã depois. Mas o conhecimento que essa escola traz para a tua vida no mundo do espiritual é muito grandioso. Uma hora ou outra a gente vai precisar. Tudo que a gente do aprendizado. Então vou falar para você, o curso de casados funciona. O curso de pais funciona. O curso de líder funciona. O encontro com Deus, olha, é tremendo. Então vá. Se você que ainda tem dúvida, tem algo dentro do teu coração que fala assim, não vai, isso é balela. Eu também pensei que era balela, mas funcionou. Eita, glória. Vai funcionar pra você, né? Próximo curso agora é celebrando. É o próximo da mulher, né? Mulher única também tem. Tem que aproveitar e fazer todos mesmo, tá certo? Porque a nossa vida é uma eterna jornada de busca de conhecimento. O conhecimento liberta.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais a gente aprende, mais a gente é liberto, né? Padece por falta de conhecimento. Sim. O meu povo padece por falta de conhecimento. Sentimento. E assim, e quantas igrejas às vezes que a gente frequenta que não tem essa proporção de coisas para nos oferecer? Então a gente A restauração, Graças a Deus, a gente tá numa faculdade. Ele falou, tá uma faculdade pra gente. é um privilégio, né? Na verdade, não foi sempre assim. Foi Deus que foi nos acrescentando dia a dia, né? Vou fazer 18 anos agora. E graças a Deus, vamos ficar de maior agora. E graças a Deus, Deus tem feito coisas lindas, né? E nós louvamos ao Senhor por isso. Queridos, que Deus os abençoe poderosamente. Gratidão por estarem aqui. Vocês são muito especiais, viu? Estou muito feliz por terem aceitado esse convite. E você que está aí do outro lado, aproveita para compartilhar esse programa com o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão tocadas. Existe transformação, existe cura, existe restauração. Não importa a situação que você está, não importa a situação que as pessoas que estão ao seu redor estejam. Creia em Deus, busque a face dele, siga firme no propósito e ele também vai te abençoar. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.